Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química. Mais uma questão da nossa revisão sobre o Enem. Bom, hoje vamos estar trabalhando separação de misturas. Então, selecionamos uma questão para a gente poder explicar esse processo de separação de misturas. Olha só, entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos constituídos por polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Não pode ser descartado de qualquer forma. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como, olha só, separação do resíduo, isto é, a catação, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e o aquecimento, ou seja, a fusão. Ok? Olha só, o comando da questão. Quais das etapas citadas do processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Bom, método químico quer dizer que haverá uma reação química, a transformação da matéria. Uma reação química, eu vou ter substâncias que vamos chamar de reagentes, que vão se recombinar, gerando produtos. Então, eu tenho a mudança da matéria, a constituição da matéria. As alternativas nós temos, letra A, hidrólise e pirólise, letra B, secagem e pirólise, letra C, moagem e lavagem, D, separação e hidrólise e letra E, secagem e aquecimento. Bom, olha só, e o contrário do método químico ou do processo químico será o método físico, processo físico. No processo físico, a matéria não sofre transformação, ela pode sofrer mudança de estado, sólido se tornar líquido, certo? Pode haver a questão dela ser triturada, ou seja, está no estado sólido e aí é triturado, agora eu vou ter aquela substância na forma de pó, certo? Foi pulverizado, mas continua sendo a substância. A matéria, a sua constituição não sofreu alteração. Esse é o método físico ou processo físico. Nós, nessa questão, estamos procurando o método ou os métodos químicos. Então, olha só, eu peguei um trecho com relação à questão. Esse processo envolve algumas etapas, como a separação de resíduos. Bom, separação de resíduos é a catação. A catação, de forma assim, macroscópica, eu vou observar aquela substância ou aquela estrutura que eu quero retirar e faço esse processo. Por exemplo, no caso do feijão, né? Antes de você colocar o feijão para cozinhar, você faz a catação. Então, aquelas pedrinhas ou resíduos de milho, por exemplo, que possam estar naquele feijão, então vai ser retirado através da catação. Então, esse é um processo físico. A moagem quer dizer que você vai triturar, certo? Então, se você vai triturar, também é um processo físico. Vou pular e vou para a lavagem, né? Então, vou utilizar a água para, entre aspas, tornar aquela estrutura limpa. Mas a sua matéria, a sua constituição não vai sofrer alteração. Então, lavagem também é um processo físico, assim como a secagem, certo? A secagem, bom, eu lavei, agora eu vou secar. Pode ser pelo método natural, certo? Deixar ao ar livre, ou então colocar aí uma estufa, onde nós vamos aquecer e essa água irá evaporar. Mas a matéria vai continuar sendo a mesma. Pulando, eu vou para o aquecimento, que está entre aspas, fusão, certo? Então, o que é a fusão? Turma, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ok? Por exemplo, água. Água na forma sólida, chamamos de gelo. Se você deixar esse gelo na temperatura ambiente, ele vai, entre aspas,
derreter, né? Quimicamente, a gente diz que aconteceu a fusão, isto é, a água que estava sólida passou para o estado líquido. Então, a gente observa que continua sendo água. Então, esse processo também é um processo físico. Então, o que nos restou? Hidrólise e a pirólise. Hidrólise é a reação feita pela água. Certas substâncias são sensíveis à água. Então, irá acontecer uma reação química. E se vou ter uma reação química, eu vou ter a formação de produtos, novas substâncias. Então, a matéria sofreu mudança, ok? E a pirólise? A pirólise é a reação desencadeada pelo fogo, pelo aquecimento, certo? Pela combustão. Então, hidrólise e pirólise são as nossas alternativas, é a alternativa correta. Pirólise e hidrólise são os processos químicos. Então, a alternativa correta, a letra A. Ok, turminha? Um pouquinho sobre separação de misturas. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu!